Seja bem-vindo a esse videocast. Hoje eu tô muito feliz de poder trazer aqui para vocês uma pessoa que eu amo muito e que é muito importante na minha vida hoje. Já vem sendo importante há muito tempo, mas hoje mais do que nunca a gente está muito próxima e por isso mesmo eu quero muito que vocês conheçam melhor quem é a Amanda Carmo. Amanda, a gente já se conhece aí há 10 anos, mas para quem ainda não te conhece, quem é a Amanda Carmo hoje? Ai, obrigada, Paula, primeiro pelo convite. Para mim é um prazer estar aqui com você. Sou muito grata a você por todos esses 10 anos que você me inspirou tanto a chegar onde eu tô. Sem dúvida, você é parte disso e fico muito feliz por essas surpresas da vida que hoje em dia a gente está com esse projeto tão lindo juntas. Bom, quem é a Amanda Carmo, né? É um trabalho constante em construção. Mas, enfim, eu moro fora do Brasil há 20 anos. Durante esse tempo, eu voltei para o Brasil por um tempo, morei no Rio. Durante aquele tempo no Rio foi quando eu tive a minha crise existencial. Assim, a minha maior dor na época era a parte profissional. Eu montei uma empresa e uma vida que não tinha nada a ver comigo. E eu só fui perceber isso depois de uns anos. E foi aí que eu te conheci, inclusive, nessa busca, né, por meu propósito, por ter clareza, por ter coragem. E foi aí que eu conectei com você e comecei a acompanhar todo o teu trabalho. Acabei escolhendo a minha vida, mudando a minha vida inteira, decidi voltar para a Europa. Encontrei o trabalho da minha vida, que era no desenvolvimento humano, né? Comecei a trabalhar com coaching na época, há 10 anos, bem na época que eu te conheci. E voltei para a Europa. Eu moro hoje em dia entre a Suíça e a Espanha. Trabalhei durante muito tempo como coach, só que eu me sentia muito travada nos meus atendimentos, não tanto nos atendimentos, mas na hora de oferecer meus serviços, de me colocar para o mundo, de me conectar com a minha potência e ter a minha voz. Nos meus atendimentos eu também sentia que chegava um ponto que eu não conseguia ajudar, mas foi então que eu me aprofundei na respiração consciente. Lembrando que eu também comecei a respirar lá atrás com você, no Acredita e Medita, devido ao diagnóstico do TDA, que eu tenho, déficit de atenção. Espero que não dê para notar tanto aqui hoje, mas eu que não estou medicada no momento. Mas eu tenho, então, né, buscando formas de lidar com isso, de aumentar minha concentração, enfim, de forma mais natural possível. Comecei a respirar, fiz o Acredita e Medita com você. Era parte da minha vida, não tanto dos meus atendimentos. E há alguns anos eu percebi, né, a importância do trabalho somático, de trabalhar no sistema nervoso, de colocar o corpo dentro dos meus atendimentos. Antes ele ficava num nível muito mental. Então eu mergulhei no breathwork, na respiração consciente. Hoje em dia eu vivo através da respiração, literalmente, né? Eu trabalho com empresas, com, com pessoas, organizo retiro, eventos, programas para equipes, todos ao redor da respiração, unindo todas as minhas técnicas, toda a minha experiência, mas o centro da minha vida, do meu trabalho é a respiração. E foi quando os nossos caminhos se reencontraram de novo, né? Há um ano e alguma coisa já. Já vai fazer 2 anos daqui a pouco, Faz né? 2 anos, Mais de né? 1 ano e meio. Muito bom. Você contou aí, um passant, eu queria que você contasse mais em detalhe, assim, quem era essa Amanda, como era essa Amanda lá de 2015? Você falou do TDA, um pouco da ansiedade, como que era a tua vida, o que que tava rolando nessa época aí em que você me encontrou, não sei exatamente como que você me encontrou, para meditar, começar a respirar. Bom, naquela época eu me sentia super desconectada de mim. É, eu fui percebendo alguns padrões, eu era muito complacente, né? Agradando muito todo mundo. E devido a essa dificuldade que eu tinha em conectar com a minha própria autenticidade, com a minha potência, com a minha voz, eu ia um pouco na deixa a vida me levar mesmo. Surgia uma oportunidade aqui de trabalho, eu ia. Essa falta de clareza acabava com que eu fosse para diferentes caminhos toda hora e nenhum deles realmente vinha de dentro, né? Então, na época eu estava casada, eu tinha montado numa empresa de microcimento, nada a ver. Eu levei com meu ex-marido para o Brasil essa marca, uma marca espanhola, e a gente montou, né, enfim, tivemos muito sucesso, né? O que era sucesso
na época pra gente, até eu atingir ele, perceber que era fracasso mais que sucesso. Enfim, fracasso não, né? Mas enfim, não era o que. É aquela Não era frase do Tony conectado. Robbins, né? Sucesso sem felicidade é fracasso. Aí todo mundo em volta tá Exatamente. achando que você tá muito bem sucedido porque você tá fazendo Sim, dinheiro. E sim, aí tem aquele ditado também, era uma pessoa tão pobre, tão pobre, tão pobre que ela só tinha dinheiro, né? Porque exato, sim. o dinheiro sem o resto também não preenche a gente. Não, não, e me gerava ainda mais culpa por não estar feliz, né? Porque eu tinha feito todos os checks, eu tinha casado, a minha empresa ia muito bem, Empreendido, tinha o seu próprio negócio, exato, era dona do seu, né? Dona do a seu dona próprio do tempo. negócio. É. Aí você fala, como que eu vou sair do meu próprio negócio, né? Como que eu vou desmontar tudo isso? E como você dizia também, né, na época, como que eu vou desmontar o meu castelo de Sim. merda, né? E demorou um tempo até. Primeiro eu percebi, depois eu tive que desmontar e começar a montar o meu mais autêntico, mais livre. Mas a Amanda daquela época era uma Amanda, eu diria, muito desconectada da minha verdade. Assim, muito desconectada, começando a perceber que estava desconectada. Ser consciente disso, assim. Você falou uma coisa que eu acho muito legal, né? Dessa história de como que a gente vai implodir um castelo de merda que a gente construiu, mas que, por mais que seja de merda, é um castelo, né? Todo mundo tá achando, nossa, olha o castelão que ela construiu, ela tá habitando ali, que princesa que ela é. E eu sempre falo uma coisa que eu acho importante, assim, trazer hoje. Porque o seu caso, o meu, nós somos mulheres que nos reinventamos a partir de um lugar de, entre muitas aspas, um sucesso percebido, né? Um sucesso aparente. Ou um sucesso no sentido de que a gente deu check nas coisas que a sociedade entende como coisas que vão trazer sucesso ou que fazem de você uma pessoa bem-sucedida. Mas tem um outro tipo de pessoa, e com certeza você deve atender muitas pessoas assim, hoje como coach e facilitadora de breathwork, que não estão nesse lugar de um super sucesso, que estão, na verdade, no fundo do poço, financeiramente mal resolvidas, endividadas, diferente de você naquela época, e eu também, quando me reinventei, solteiras, às vezes encalhada há muito tempo, não consegue encontrar alguém, ou tendo uma sequência de relacionamentos tóxicos ou abusivos, ou enfim, não amorosos, né, com traições e tudo mais, com problemas de saúde, a pessoa está realmente mal. E essa pessoa, ela tem duas coisas que eu achei interessante. Primeiro, que ela tem a ilusão de que quando ela arrumar um relacionamento, quando ela emagrecer, quando ela fizer dinheiro, aí ela vai ser feliz. E você estava magra, casada e fazendo dinheiro, e muito bonita, e muito saudável, e não estava 100% feliz. Então a gente vê, né, como que essa galera tem essa ilusão. E eu acho muito justo ter essa ilusão, tá? Porque quem Sim, realmente passa dificuldade, principalmente financeira, a primeira coisa que tem que ser resolvido mesmo é a base da pirâmide de Maslow, né? Tem que resolver pagar boletos. E depois a gente pensa. Hoje em dia já atualizou a base da pirâmide de Maslow, já é Wi-Fi, né? Mas tem que resolver pagar boletos. Mas o outro ponto que eu acho muito legal e que eu quero saber se você atende gente assim, se você já pegou esse, esse lado, é a pessoa que quando tá no fundo do poço, eu digo, por exemplo, uma pessoa que chega, tá tendo ideação suicida, que pensa assim, porque eu queria não estar nem aqui, eu queria, como eu recebo muita mensagem assim, eu queria dormir e não acordar, eu não quero me matar, mas eu peço a Deus para eu não acordar amanhã. A pessoa que não tá mais com vontade de viver. E eu falo para esse tipo de pessoa que esse lugar, quando você tá tão, tão, tão infeliz que você já não tem nem vontade mais de viver, é um lugar de muito poder. Porque se você estaria disposto a não ter mais a sua vida, né, ter a sua vida tirada de alguma maneira e para você seria um alívio, então imploda a sua vida. Já que você tá sim, disposto, né, a algo extremo para não sentir mais essa dor, por que não simplesmente implodir essa vida e recomeçar do zero como uma nova pessoa, em um novo lugar, com um novo trabalho, com uma nova proposta totalmente diferente, né? Você já pegou, assim, pessoas que se inspiram por você, imagino que muita gente se inspire pela sua transformação, mas que não sim. chega nesse lugar de super sucesso que você tava para fazer a virada, né? Chega num lugar, assim, de mais confusão de vida. Sim, sim, eu tenho, tive vários.
várias clientes, assim, que se inspiraram pela minha história e chegaram até mim. Eu acho até que a segurança financeira, como você diz, ela é uma armadilha enorme, né? Eu tive clientes que demoraram ou esperaram perder esse trabalho para realmente começar o negócio delas, sempre esperando esse momento ideal para fazer algo. Tive clientes que estavam realmente já no fundo do poço. É, Essas clientes foram mais de trabalho social, inclusive, que eu fiz, porque elas não tinham nem condições financeiras de pagar pelos meus serviços. E a gente sempre diz, né, no fundo do poço tem uma mola, né? De alguma forma você chega lá e aí você tem que se virar, tem que sair, passando pela pirâmide de Maslow, mas ela te dá um impulso. Eu acho que nos meus atendimentos, talvez os processos foram mais longos com as clientes que tinham mais segurança de alguma forma. Aí, financeira, esse medo de dar o passo, de deixar o seguro pelo duvidoso, né, de alguma forma. É o ter mais a perder, né? Tem mais a São perder. pessoas que, a princípio, têm mais a perder e olham para o processo e o processo é mais doloroso. Porque tem que abrir Sim, mão de muita coisa. Versus quando você está no fundo do poço, talvez aí quem está assistindo esteja no fundo do poço. Se você virar essa chave na sua cabeça de que o fundo do poço é um lugar onde você não tem nada mais a perder, porque você já perdeu tudo. Cara, quem não tem nada a perder é muito perigoso. É um perigo bom, sabe? Falando assim, sim, é uma pessoa que pode se tornar muito perigosa, muito ousada, muito corajosa, porque, cara, não tem nada a perder. Eu vou fazer isso que eu quero, custe o que custar, porque eu não tenho mais nada a perder. Já tô, né? Já tô no fundo do poço e ainda tinha o alçapão cair mais um pouco. Agora sim, tem a mola, eu vou ter que subir, né? sim, sim. E aí, quando você começou a respirar, começou a meditar, beleza, muita gente. Esse curso que você falou, meu, Acredita Medita, um curso de 2014, 13, foram milhares de pessoas que fizeram. Então, milhares de pessoas aprenderam a meditar e respirar comigo, e pouquíssimas resolveram mergulhar tão fundo no universo do breathwork como você. E ainda, né, mais ainda no universo da somática, né, da liberação de trauma, do breathwork transformacional. O que que te fez dar esse mergulho tão fundo que tantas outras pessoas fizeram a mesma jornadinha que você ali de aprender para si, mas não deram esse próximo passo? Sim. Bom, eu acho que foi a minha própria jornada. Eu buscando curas e soluções para mim mesma, assim, depois de eu ter feito milhares de formações, ter muito conhecimento acumulado, eu tinha muito bloqueio que eu não entendia de onde vinha. Faço terapia, fiz terapia, faço terapia, tive coach disso, coach daquilo, fiz todas as terapias alternativas que eu conheço. Então, mas eu percebia que algo ainda estava me travando e eu não conseguia nem identificar para falar sobre isso. Porque quando a gente reconhece o problema, tudo fica mais fácil, né? E aí eu comecei a ler sobre trauma transgeracional, da memória genética que a gente tem, da memória que fica nos nossos tecidos. E lendo, escutando, pesquisando, eu ouvi falar do breathwork. Eu já tinha ouvido falar muito dos psicodélicos, né? Do poder dos psicodélicos para esse tipo de desbloqueio, vamos dizer assim, né? No tratamento do trauma. Só que os psicodélicos não são legalizados na maioria dos países. Eu mesma tinha certo medo, ou não conhecia a pessoa ideal para fazer essa experiência. E eu, lá atrás, né, quando eu comecei a respirar, a meditar, eu senti que eu voltava um pouco pro meu corpo. Eu acho que eu estava meio dissociada de alguma forma, ou é o TDA, ou é que eu sou pisciana, não sei. Tem tem todas as Ou é o vias aí, trauma mesmo, né? ou é o trauma mesmo. Nervoso tava nesse exato estado aí de Exatamente. dissociação. Então eu Uma sentia que soma de eu tudo, provavelmente. É, provavelmente o trauma mais que tudo, mas eu voltava um pouco para mim, ali na meditação, na Uhum. respiração. É, mesmo assim, não era suficiente, me ajudava na concentração, né? E voltar, estar mais presente e tal. E nessa busca minha interna, eu tive assim, a maior mudança da minha vida foi através de uma verdade que saiu sobre a minha história. E essa verdade desestruturou para depois estruturar toda a minha vida novamente. Então, acho que esse foi o clique que me fez ir procurar mais e mais aprofundar Uhum. mais.
na busca da minha verdade através dessa revelação que eu tive. E me falaram do breathwork, do breathwork transformacional, que é uma respiração diferente, né, da respiração que a gente está acostumada a ouvir ou a fazer, que é para a liberação do trauma. Eu me formei nisso pensando em trazer uma ferramenta a mais para os meus clientes, consegui isso, mas o maior presente, né, dessa experiência para mim foi o desbloqueio gigantesco que eu tive internamente a ponto de curar aí uma dor nas costas que eu tinha fazia acho que 17 anos na época. Nossa. Então, eu percebi o poder da respiração em mim. Então, acho que a minha jornada, os meus perrengues, a minha busca foi o que me trouxe para essa busca incansável, assim, de ferramentas até chegar no breathwork. Muito bom. E essa dor nas costas aí, tinha uma causa que você compreendia? Tipo, foi de uma queda que eu tive, ou dei um jeito fazendo tal coisa, ou foi uma dor que do nada apareceu aí que você atribui a outra coisa? Então, foi uma dor que apareceu do nada, quando eu me mudei do Brasil para Espanha. Eu tinha 19 anos, eu saí do avião com essa dor. Uma dor lombar, assim, que eu falei, deve ter sido um mau jeito da viagem, sei lá, mas ela nunca mais foi embora. E ela foi Não. piorando, afinal era uma hérnia, uma hérnia de disco, que eu operei em 2022, e mesmo assim a dor continuava ali um pouco, que gerava muita, muita, muita frustração. Claro que eu li muito sobre a medicina chinesa, li muito sobre a somática e tal, né? Suposições que faziam muito sentido para mim, sempre, mas mesmo assim não conseguia chegar até lá e tirar. Então, o que me dava ainda mais frustração e raiva, né? Sabendo o que poderia ser, entendendo, mas não consegui acessar para liberar. No meu caso, durante o breathwork, durante uma semana eu fiz várias, várias, várias sessões, e na que a dor foi embora, foi a sessão sobre ancestrais, né? Ancestrais, né? Uhum. Que ela saiu e para mim tem total sentido. Eu entendi e o meu corpo entendeu, né? A minha mente já tinha entendido de alguma forma, seja com base científica ou não, o que eu entendia. Mas aí, naquele momento, meu corpo entendeu. E eu soube que eu nunca mais ia ter aquela dor. Então, espero que continue assim. Isso foi Mas em que ano, Amanda? foi 2022. Eu operei em fevereiro. Em Depois que você novembro, operou e ainda depois que eu continuou operei. doendo um tempo, e aí depois Isso, no transformacional você sentiu isso. que liberou, teve essa certeza de que não ia voltar mais, e de fato, nesses últimos 3 anos não voltou. Não voltou. Não. Maravilhoso. Muito bom. É Não muito sei se lindo ver esse. quando o corpo entende, né? Exatamente. Eu não sei se essa cura aí poderia ser esse momento, mas queria muito saber se teve algum momento específico, não sei se esse ou outro, que foi assim um ponto de virada, um momento que te mostrou que isso aí seria a sua missão de vida. Que você abraçou muito, né, o Breathwork. Sim, eu Você fez pensei. milhares de cursos. Eu sempre brinco que você conta que você aprendeu a respirar comigo lá em, né, 10 anos atrás. E de lá pra cá, ainda mais de 1 ano e meio pra cá, desde que a gente se reconectou, eu já aprendi um monte com você, dicas de livros, enfim, cursos, pessoas para seguir. Então você se mergulhou muito de cabeça. Qual foi assim o momento, ponto de virada que você sentiu assim, cara, é isso que eu quero fazer? Não é, o Breathwork não é uma ferramenta a mais que eu vou pôr no meu centro de habilidade, é meu carro-chefe, essa é a ferramenta, essa missão, levar isso para as pessoas e fazer com que eles tenham essa transformação que eu tive, o que eu tô tendo. Sim, bom, eu vinha de um ano que o meu trabalho não ia nada bem, só como coach. Então foi um processo, assim, de frustração. Eu amo ajudar as pessoas, eu adoro todas as outras ferramentas, a PNL, a hipnose, tudo que eu já aplicava, estudei, amo. E já me gerava muita frustração, eu não consegui viver daquilo da forma que eu queria. Então, tava me gerando um certo desespero, assim, né? Poxa, eu vou ter que voltar, sei lá, para empreender em outra coisa, ou fazer o que eu posso fazer depois de tanto tempo nisso. Então, quando eu fiz aquela certificação, acho que foi aquele momento que eu senti que eu vim, que eu nasci para fazer isso, assim, porque através do trabalho interno que eu vivi, né, eu consegui eliminar todos aqueles bloqueios que eu tinha antes, a falta
de certeza mesmo também em mim mesma. Tanto que eu fui, daquela turma, eu fui a primeira a aplicar. Depois que eu saí da certificação, uma semana depois eu apliquei. Então, acho que vinha de uma fome acumulada de produzir, sabe? De expansão. Eu acho que eu estava muito bloqueada e ali eu consegui me abrir. Eu falei, poxa, eu tenho que mostrar isso para o mundo inteiro, porque é muito, muito transformador. Então, acho que veio. Ali E foi o essa clique. fome. Desculpa, termina. Não, não, é que ali foi o clique, mas que ela vinha ali de uma angústia já de, de Já não tinha essa conseguir. sede, né, de encontrar essa coisa. E É, quando você falou de que tinha ali, né, uma sede por produzir, né, que você antes não estava produzindo tanto, você acha que o TDA também atrapalhava, a- né, de alguma forma, de você produzir o quanto você gostaria, junto, sim, né, com outros fatores? E aí sim. você foi. Aí eu comecei a me medicar, depois de 10 anos lutando contra a medicação, exatamente por isso. Eu falei, poxa, se eu não tô conseguindo ser tão funcional, né, aí já eu preciso talvez me medicar, e me mediquei. Foi ótimo durante um tempo, junto com a respiração e todos os outros hacks, né, que eu fui aprendendo. Por isso que eu virei a louca do suplemento, eu comecei fazer o banho de gelo, a respiração. Só que eu também entrei ali num ponto perigoso quando você tem todas essas ferramentas. E aí eu tinha tanta sede, né, tanta vontade, que tudo eu fazia era para ativar, era a respiração para Hum, ativar, o gelo para ativar, não importava o momento do mês. Eu tava ali não tô no gelo, mas na ducha, no banho banho de gelado. contraste. Isso, e então, que também não foi muito bom depois pro meu sistema nervoso, mas essa sede era tanta que eu, depois de tanto tempo, me sentindo meio boiando na vida, né? Igual, como eu disse aqui no começo, hoje eu não tô medicada mais e eu consigo fazer, bom, consigo fazer tudo que eu sempre quis fazer, né? Então, também existe a questão do TDA, mas eu acredito muito, muito, muito no poder da liberação do sistema nervoso, liberação traumática, assim, que no meu caso foi a grande transformação. Claro que se eu tivesse com remédio, é diferente, é um turbo, né, que te dá, mas que no meu caso chegou um ponto que os contras eram maiores que os prós, assim, Da medicação. da medicação. Eu acho que é bem importante esse ponto que você trouxe, porque tem muita gente que tem preconceito contra a medicação, enfim, né? Resiste muito a se permitir esse apoio. E eu, por exemplo, por muito tempo tive muito preconceito, não com relação a outras pessoas tomarem, mas eu tomar. Era uma coisa assim, não, totalmente fora, né? E eu tava vendo um vídeo hoje de manhã do Felca falando que ele é Asperger também, né, como eu, e não se usa mais Asperger, né, autista nível 1 de suporte, mas ele falando que ele antes tinha uma cabeça muito, era muito controlador, tinha uma cabeça muito cheia de pensamento, aqueles pensamentos intrusivos que vinham e meio que sequestravam ele, e ele ficava ali rodopiando naquele pensamento um tempão, até que ele foi medicado. E ele falou assim: Nossa, se você tem, né, questões aí, ele tinha depressão, não sei se tem ainda, mas, né, estava se medicando não por conta do autismo, mas por uma depressão, que o autismo traz algumas comorbidades, mesmo a ansiedade e depressão são bem comuns, e 70%, 50 a 70% dos autistas têm comorbidade depois, né, na vida adulta. E ele falando da importância de você se dar esse suporte. Achei muito legal você trazer também, porque dá uma desmistificada. Porque a meditação, o breathwork, né, o próprio coaching são ferramentas que, né, são não medicamentosas e que podem sim levar a gente para vários insights, no caso do coaching, né, insights mentais, ou no caso do breathwork, da meditação, até mesmo mudanças que são fisiológicas, né, e que depois que o nosso corpo se sente seguro aí, a gente tem mais transformação ainda com os nossos insights. E as pessoas que gostam desse outro lado, muitas vezes têm uma resistência. Então, acho legal a sua história, como que você fez essa dança aí, onde quando foi necessário o apoio, você se permitiu o apoio medicamentoso, e quando você se
sentiu fortalecido o suficiente, você pode tirar esse apoio, como se fosse uma rodinha da bicicleta, né? Claro. Não, sim, eu também tinha muito preconceito, eu me sentia uma fraude. Como que eu trabalho com respiração, propago o poder da respiração e eu tô sendo medicada, sabe? Assim, então, que não tem nada a ver, né? Tem São, nada a são ver. ferramentas, nada a ver. Mas eu também passei por isso. Eu não tomo medicação para o déficit de atenção, mas eu tomo outra ainda de quando eu deixei na época aquela que eu tomava, que aquela estava sendo muito forte para mim, então eu tomo outra que não é para Hum. déficit de atenção, mas ela me ajuda também um pouco nos sintomas do TDA. E hoje também, hoje eu falo isso com maior orgulho, assim, de usar todas as ferramentas que eu tenho, né, é, à A gente tem que se disposição. permitir, né? Ter a ajuda que a gente precisar. E esse ponto que você trouxe agora também é muito importante. Ninguém precisa se diminuir porque em algum momento da vida específico, e muitas vezes por circunstâncias externas, mas também podem ser internas, precise de um apoio. Claro. Que seja medicamentoso ou não, né? Mas se for Sim. medicamentoso, não é vergonha, não é nada que te diminui perante outras pessoas, nada que te torne uma fraude, que te Sim. torne é, não habilitado a ajudar outras pessoas, se o seu trabalho, como o da Amanda aí, é servir pessoas de alguma forma. Pelo contrário, né? Aquela velha máxima de a gente primeiro tem que pôr a máscara de oxigênio na gente no avião antes de pôr no outro. Então, se você está precisando de apoio, e você trabalha de alguma forma ajudando ou atendendo pessoas, se dê esse apoio, seja qual for o apoio necessário. Se for medicamentoso, vai nessa. E normalmente os apoios medicamentosos, eles têm um prazo de validade, eles são temporários, né? A não ser que você tenha algo aí crônico que realmente precise né, de forma permanente ou por tempo indeterminado. E também, se precisa, se Claro, joga, né? Porque não tem o claro. que fazer. E aí, Sim. Amanda, você falou aí no meio desse bolo do banho de gelo, né? Você já falou da respiração transformacional, né? Do breathwork transformacional, e agora você trouxe aí o banho de gelo. E você falou que a gente se reencontrou, né? Há um ano e meio mais ou menos atrás. Eu estava morando na Bahia, você estava em Madrid, a gente começou a se falar. Sobre trazer de alguma maneira o breathwork mais para o Brasil e tudo mais, e aí nisso nasceu, né, o Neurobreath, que foi a nossa parceria, Sim. e que é um método que une aí várias ciências e vários saberes, desde mega tecnológicos a super ultra ancestrais, né? Então, para quem nunca ouviu falar de Neurobreath, nem de Breathwork, nem de nada do que a gente está falando, como que você explicaria o que é o Neurobreath? Bom, eu acho que o Neurobreath é um método, primeiro, para devolver autonomia para as pessoas quanto à autorregulação delas. Eu acho que é uma forma de relembrar o poder que cada um de nós temos nessa capacidade de autogestão do estresse, das emoções, e inclusive da nossa saúde, obviamente até certo limite, né? Acho que o primeiro ponto é esse, é relembrar e devolver a autonomia às pessoas através do conhecimento do poder da respiração e depois formar, né, essas pessoas para que elas possam levar o poder da respiração para outros. Então, acho que a primeira ideia não, né, da Neurobreath era criar essa certificação aí no Brasil, que também é algo que sempre eu tive muito forte em mim, desde que eu vivi a experiência, a transformação em mim mesma, eu queria levar isso para o Brasil, e foi perfeito fazer essa conexão com você para isso. E essas Então, eu vejo. experiências que você viveu foram aí, né? Foram mais fora do Brasil do que no Brasil, né? Os cursos todos que você fez, as Sim, imersões, as experiências é. suas, tudo mais aí, né? Sim, acho que no Brasil eu dei uma presencial e uma online, mas era parte da minha missão, assim, levar essa autonomia, essa liberdade para outros facilitadores, né? Não só a nível profissional, não só a nível pessoal, mas também profissional, porque é um mercado gigantesco que está crescendo e é com uma causa por trás tão maravilhosa, Exatamente. né? Essa coisa que você falou, né, de levar autonomia para as pessoas se autorregularem, é tão, tão, tão importante, a gente não se dá tanto conta disso, né? Ontem eu estava lá na palestra que eu te falei que eu ia dar, Uhum.
e botei a galera para respirar e foi uma coisa, a parte da palestra foi rápida para poder deixar mais tempo para a gente praticar o breathwork. E eu estava explicando para, né, eram mulheres que nunca tinham praticado o breathwork na vida, e estava explicando para elas sobre sistema nervoso e a questão da autorregulação. E aí um ponto que eu acho que é muito importante, tipo, por que que é importante a cada pessoa ter autonomia de se autorregular? Por que que eu tenho uma visão, talvez sagitariana aí, né? Mas megalomaníaca. Eu acredito real que se a gente passar para frente essa autonomia das pessoas se autorregularem, a gente está, na verdade, contribuindo para um mundo muito melhor, porque a gente sabe que as pessoas estão o tempo todo se corregulando. É, Então, para quem não sabe, né, que está assistindo, entenda o seguinte: as nossas relações, os relacionamentos humanos, eles são relacionamentos onde acontece inevitavelmente, quer você queira, quer não, uma troca de estado emocional. Então, sim. quando você tá, por exemplo, na presença de uma pessoa é, que está regulada e tem aquele olho no olho, aquela pessoa que tem uma leveza na forma de falar, uma forma de falar calma, uma presença. Você se sente bem, você se sente mais regulado, você se sente mais presente, você se sente mais calmo. E o oposto também é verdade. Quando você está na presença de uma pessoa que está absolutamente desregulada, que, por exemplo, está extremamente irritada, está sequestrada pelo seu sistema de luta ou fuga, se sentindo o tempo todo em ameaça e, portanto, também ameaça. Porque pensa um animal ameaçado, ele está sempre ali, o cachorro ameaçado, ele começa a latir, rosnar e ameaçar morder. Então, a gente está vivendo num mundo onde um percentual maior do que, né, uma parte maior do que a outra das pessoas está desregulada. E a gente que está tentando viver de uma forma mais saudável e regulada tem que conviver com essa galera o tempo todo. Então, quanto mais pessoas a gente for ajudando a ter essa autonomia, a entender como funciona isso e se autorregular, a gente está, na verdade, ajudando todo o entorno dessa pessoa que ganhou essa autonomia a também ter o potencial, a possibilidade de se autorregular. Então, ontem estava ali com muitas mães, por exemplo. Falei, gente, se vocês estão autorregulados, os seus filhos estarão também melhores. Porque se Sim. você chega em casa totalmente desregulada, irritada, com raiva, num estado interno de luta ou fuga, ou de colapso, de dissociação, de totalmente desligado, né, colapsado, você tá passando isso pro seu filho também. Aí, de repente, seu filho tá virado no giraia e você não sabe por quê. Uai, você chegou em casa de um dia mega estressante que seu chefe, ou seu cliente, ou seus funcionários te deixaram maluca e você chega essa pessoa em casa. E aí você quer que seu filho esteja ali um príncipe de Gales. Não vai acontecer, né? Não vai acontecer, porque ainda mais a criança, né? É mais ainda impactada. Sim. Então, eu acho que essa missão aí que você falou de gerar autonomia para as Hum, pessoas se autorregularem, ela é muito transformadora num nível muito com maior do que a certeza. gente tem noção, né? Um nível mundial, né? Cada uma Com dessas que certeza. vai. E é uma coisa tão simples que quem aprende consegue ensinar, mesmo se não for facilitador, consegue ensinar a lógica da coisa para outras Ah, pessoas, para os filhos, para, né, o marido, as pessoas em volta. Isso vai aquela corrente, sim. né? Sim, é intuitivo, né? A gente fala, calma, respira, né? Só que através da Neurobreath a gente explica um pouco melhor o porquê desse calma e respira e por que, quando e como, né? Fazer, porque não, a gente sabe que não é uma decisão. Essa mãe, ela teve um dia difícil, ela entra em casa, ela talvez escolha, né, estar calma, estar melhor para o filho dela, mas não depende da Não escolha, sabe depende como da. também fazer Sabe isso, né? como? Não É, adianta você escolher com a sua mente se você não sabe somente. como pegar o comando do seu corpo, Isso, porque exatamente. o estado interno, ele não tá na sua mente, ele tá no seu corpo. A Claro. mente tá só, o cérebro tá só interpretando esses sinais, mas os sinais Sim, estão ali, né? Então tem que sim. realmente trabalhar ali. E por que que esse método é diferente de outras abordagens de respiração ou de outras abordagens de terapia para conseguir trazer essa autonomia? Eu acho que a nossa união, eu e você, nós duas amamos
trazer um conteúdo verdadeiro com base científica, né? Eu acho que isso é um diferencial enorme na nossa certificação, trazendo a comprovação científica o tempo todo. Acho que isso também abre portas para muitos outros públicos, como é o meu caso, que eu trabalho muito com pessoas racionais, líderes, empresas, bancos, advogados, né? Então, Já levou isso aí em mega empresas, né? Você já falou sim, algumas para mim que eu me lembro, né? A Lancôme, a Porsche, a sim, própria para FIFA, FIFA, e tem mais um é, monte, né? sim, para o Comitê Olímpico. Então, é, eu acho Como que que uma ter marca dessa, assim, empresas desse nível reagem a esse tipo de abordagem? quando eu explico a parte científica, todo mundo relaxa os ombros assim um pouco, Ah, é por isso. ok, não é nada esotérico, né? Cada um com Hum, com as suas limitações e nível de consciência também, né? Tudo é válido. E eu amo, inclusive, tocar esse tipo de cliente, né? Quando eles conseguem também voltar para casa, voltar para o corpo deles e sentirem o poder disso, né? Então, com base científica, sempre consigo que eles me escutem, né? A gente sempre dá um pouco de alimento para a mente racional, para que possa digerir todo o resto. Então, e eu uso também, sempre usei muita tecnologia, que é uma paixão minha, então foi uma mistura de técnicas ancestrais. Tudo que a gente fala na Neurobreath não é novo, né? Você com tanta experiência também com pranayama, sabendo tanto da teoria polivagal, né? Não tem nada novo, mas está sendo dito de outra forma acho que a para gente traz um que. mix, né, de muita É, coisa muito legal sim, que eu acho que a gente só consegue trazer primeiro porque somos duas e de caminhos assim que sim, tem muito ponto de interseção, mas tem as suas diferenças. E essa sim, vontade, né? E talvez por ser geradoras manifestantes aí no Human Design, essa coisa meio de explorar muitas possibilidades e sim, múltiplos sim, interesses, né? O gerador manifestante, ele tem essa coisa de múltiplos interesses. Eu falo que todo gerador manifestante é um multipotencial por natureza energética, né? E aí hum, tem muito TDA também, muito, TDAH e TDA que é gerador manifestante, porque fica nessa coisa, né? Tipo, sim, caçando é, coisas por aí. sim. Eu acho que essa mistura de tecnologia unida com a ancestralidade, Ancestralidade e a ciência, espiritualidade. espiritualidade e também a nossa preocupação em que cada facilitador, cada facilitador saia transformado primeiro, né? Que ele Sim. viva o poder da respiração neles primeiro. Acho que essa nossa responsabilidade, eu acho que é um ponto Sim. diferencial que a gente tem e que para as duas é super importante. Muito bom. E eu diria que com relação ao coaching e até mesmo a terapia, que são maravilhosos, por sinal, e a gente Sim, indica, a gente faz o coaching, né? E sim, indica muito terapia. A gente ontem mesmo estava na aula explicando isso para as facilitadoras, né? Que tem momentos em que realmente a gente precisa encaminhar aquela pessoa hum, para a terapia, e mesmo que faça em paralelo o trabalho de respiração, mas precisa da terapia. Mas os processos de coaching e processos terapêuticos, eles são processos regra, via de regra, muito mais mentais do que no corpo. Então, sim, são coisas que se complementam muito bem, mas o breathwork traz esse diferencial. Ele vai num lugar, ele vai, aliás, em vários lugares em que tanto o coaching quanto a terapia e outros processos mais mentais não vão conseguir chegar. claro, Por uma questão, não porque seja uma magia, mas é uma questão fisiológica, né? Não é o sim, foco. Nem do coaching, nem da terapia, ou da maioria das linhas de terapia, você ir no fisiológico, né? Você vai no psicológico, você vai buscar ali a origem do trauma, entender o que aconteceu, ressignificar, reescrever aquela história, o que é muito lindo também, mas são coisas sim, que se complementam bem. claro. Eu mesma, como eu disse, eu faço terapia cada vez que eu Eu amo fazer faço terapia também. também. Quando eu faço uma transformacional, eu já saio pensando na minha psicóloga. Eu falo, nossa, eu preciso contar pra ela esse insight que eu Vários tive. assuntos, tipo assim, Vários. senti que liberou, mas agora eu queria entender melhor, É, melhor, ressignificar, né? Reescrever. transformar em ação. Eu já desbloqueei, meu corpo desbloqueou, percebi, desbloqueei, agora eu quero caminhar,
né? Então eu acho ótima a combinação, inclusive. Muito bom. E se eu tivesse assim numa sessão com você, o que que aconteceria em uma hora de sessão? A gente ia conversar, a Depende. gente ia respirar? Depende, né? Depende. Primeiro, eu, eu identificaria qual que é o teu estado atual, né? Como que você chega hoje na sessão. A gente sabe enfim, a gente se altera, né, de um estado a outro o tempo todo. Inclusive, essa é a beleza, né? Ter essa capacidade de entrar e sair de um estado mais estressado para mais tranquila, enfim. Então, eu primeiro identificaria qual que é o teu estado atual, conversando com você, Uhum. sempre acolhendo, sempre criando um espaço seguro. A segurança é fundamental para que o trabalho aconteça. Sempre começo com uma respiração curtinha para entrar, para chegar, né, na sessão. E de acordo com o estado atual que você apresentou no início da sessão, a gente trabalharia para chegar no estado ideal, que normalmente é um estado de calma, essa Com presença, essa presença. presença é uma presença alerta, né, no bom sentido, uma presença que gera ação, criatividade, conexão. Né? Hoje eu vou dar a sessão para um cliente tardezinha à noite, e hoje vai ser sobre técnicas para dormir, por exemplo. Então depende um pouco. Uhum. Aí ele vai sair relaxadíssimo da sessão. Mas Eu é vou dar sempre. daqui a pouco uma sessão. E aí, uma cliente que está num processo muito legal também eh, de reconstrução, né? Que identificou ali que ela vivia usando uma skin, né? Um personagem ali de uma mulher muito forte, muito resiliente. E a gente está na penúltima sessão e ao longo desse processo foi muito legal. Até vou ver se ela topa fazer um bate-papo aqui também para mostrar para vocês a história, Legal. vocês que estão aí do outro lado. E aí a gente, né, fez todo um processo de desconstrução dessa personagem, fizemos até um ritual, assim, um funeral da personagem. E aí, beleza, quem é, né, essa pessoa? Quem sou eu? Agora que eu não sou mais esse personagem, quem sou eu, né? E aí a gente, na última sessão, até comentei com você, né, a gente se deu conta que essa pessoa super zen, que ela parecia ser, com uma voz muito calma, muito tranquila e tal, na verdade, era sinal, eram sinais ali que a gente foi interpretando de que ela estava num estado dorsal vagal, né? E aí, para quem está assistindo, para não entrar muito no lado técnico da coisa, num estado mais de colapso, de dissociação. Tá muito tranquila porque na verdade tá anestesiada, não tá sentindo nada que tá acontecendo, mas já desconectou da realidade. E aí a gente começou a fazer um trabalho de voltar, dar uma reenergizada e voltar para esse estado que você falou aí, né, de uma presença e relaxamento com energia, alerta. E hoje vamos seguir aí trazendo mais essa energia e planejando o que vai acontecer, porque estamos terminando o processo, então dali para frente ela vai precisar passar por esse processo que você passou, né, de entrar num lugar de caraca, agora eu tô conseguindo realizar muito mais tudo que eu sempre quis realizar e estava travada ali de realizar, né? Sim. Muito legal. É que E eu, como eu já comentei. Pode falar. diga. Não, que eu, como já comentei também na certificação, eu estive nesse estado durante muitos anos, né? Eu ainda estou, inclusive, em processo de investigação com a minha médica para saber se eu tenho déficit de atenção mesmo ou se eu estava simplesmente colapsada, congelada, anestesiada durante muitos anos. Porque os sintomas são São parecidos. muito Eu era aquela parecidos. calminha, como eu falei até no começo, eu ia um pouco na onda do que esperavam de mim, mas é porque eu não tinha energia para fazer nada mais. Como eu disse antes, né? Eu tava desconectada da minha verdade, tava desconectada do meu corpo, de mim, totalmente Tava montando dissociada. uma empresa de microcimento. Imagina, Precisa de imagina, estudo, amiga. totalmente. Meu Deus. Meu E eu falo Deus. uma coisa, cara, também, que quando a gente faz algo, né, que não é pra gente, e eu não sei exatamente qual foi a tua motivação lá atrás, porque também você era casada e foi uma coisa do casal. Uhum. Mas eu tenho clientes que chegam muito infelizes com a sua vida e falam, porque eu fiz, né, tal faculdade ou construí essa carreira porque era uma carreira que dava dinheiro.
Uhum. E de fato deu, né? E aí a pessoa com muito dinheiro, mas estava super infeliz. E eu falo que esse é o pior que pode acontecer quando você faz a coisa errada, tem duas opções, né? Uma é dar tudo errado, né? Você podia abrir a empresa de microcimento e dar errado, porque não era para você. Né? Não era a Sim. sua vibe, não tem a ver com o teu propósito de vida. Eu tenho o teu desenho humano aqui, né? Eu sei a tua cruz de Sim. encarnação ali, o teu propósito no mundo, e não tinha nada a ver. Uhum. E podia dar errado. E eu falo que a pior maldição não é quando dá errado, é quando dá certo. Que aí você faz Tá. muito dinheiro, todo mundo em volta fala: Caraca, Amanda bombou, a empresa, o microcimento tá dando certo, faturando, nanana. E Uhum. você por dentro sabe que não tinha nada, não era nada disso que você queria ter construído, né? Isso é É, terrível. Mas sim, é onde muita concordo gente tá, plenamente. né? Então você aí que fez a coisa errada, que não era pra você e tudo mais, e deu tudo errado, cara, dá graças a Deus. É a vida te falando, cara, não, não vai por aqui. Que não vai ser legal. Melhor do que você ficar preso nas algemas de ouro aí, como falam, né? Na jaula de ouro, no castelo de merda, construindo Uhum. um troço que não é pra você, e pior se der certo, que aí você tem maior dificuldade de sair. Aí Uhum. você falou como é que é uma prática aí de uma hora, e o ponto de partida é o estado inicial de uma pessoa, mas a gente tem feito também um formato diferente, né? De imersões aí, estamos indo para a terceira edição. Não sei quando você vai estar assistindo esse vídeo aí, para ser 2058, então eu vou botar aqui embaixo na descrição do vídeo a edição que tiver rolando aí, se tiver alguma aí para você participar, se você quiser. Temos uma agora no final do mês. E a gente faz uma imersão de 4 horas, né? A experiência Neurobreath, que é diferente de ter uma sessão ali one-on-one, né? De 1 hora ou 1 hora e 15. Vem bastante gente e é online. E como é que é essa vivência? Bom, eu acho, inclusive, essa vivência muito mais impactante para quem duvida que a respiração realmente tenha esse poder, assim, quase coloca a mão no fogo, que se você participar de uma imersão, você vai Você passar, vai não sair acreditar, transformado, né? mas a sentir o poder da respiração. Como mínimo, sentir que alguma coisa acontece com você. Porque a gente, né, para mim a imersão é super completa, ela dá uma base muito A rica, base né, teórica, né? Para uma base entender o teórica que muito que vai acontecer. exatamente, para entender o que vai acontecer, que a partir dali você já consegue regular o seu filho, se autorregular, né? É um primeiro passo aí nesse mundo Entender da. essa dinâmica, né? O primeiro passo da Sim, autonomia é começar a entender como que o exato. sistema nervoso funciona. E a gente Sim, dá essa teoria, né? a gente traz essa teoria, a gente traz as comprovações científicas que a Mas gente aí adora. depois vem você, maravilhosa, com a sua condução maravilhosa, que todo mundo ama, tudo ama a sua voz, a sua, né, a guia, a Ai, sua trilha obrigada. sonora e tudo mais. E aí vimos com a transformacional, a respiração Sim, transformacional, e aí a galera claro, que é pira, uma né? respiração muito diferente ao que a gente está acostumado. Não tem nada a ver com uma respiração tranquilinha, sentada e tal. Ela é uma transformação que vai movimentar tudo que está bloqueado aí no corpo. Funciona super bem online, né? A gente já viu nas imersões uns depoimentos lindos, emocionantes. Uhum. É uma respiração que te leva a outros estados de consciência. Ela tem um impacto no físico, no emocional e no mental. Muito, muito, muito no emocional. Eu chamo essa respiração de detox emocional, assim. Então, é uma experiência inesquecível, assim. A cada E é vez para que a gente qualquer faz. pessoa? Essa Ou em tem algum concreto, pré-requisito? Qualquer pessoa pode praticar o Neurobreath? qualquer pessoa pode praticar o Neurobreath, só que a gente precisa ter algumas informações sobre os participantes, né? Não na imersão, porque a gente já fez adaptada para quase todo mundo, né? Mas Existe no uma Visa, técnica. por exemplo, no retiro, que é Sim, presencial e a gente fica 4 dias ali claro. juntos e praticamos várias vezes, por exemplo, a Sim, transformacional e outras sim, coisas também. Aí tem que sim. ter Aí tem um tem algumas pré-requisito ali? Tem algumas contraindicações, gravidez, lactância, alguns problemas Pós-operatório. cardiovasculares, glaucoma, algumas questões que sim impediriam a pessoa de participar da transformacional, porém Na existem forma outras original técnicas, dela, a gente vai adaptando. exatamente.
todo mundo pode respirar consciente, todo mundo. Agora, algumas técnicas exigem certos cuidados, algumas técnicas você não pode fazer dirigindo, nem na piscina, né? As Nem técnicas operando máquinas nem operando pesadas. máquinas, sim. Mas para a grande maioria das pessoas não tem grandes contraindicações, nem a transformacional. Na imersão a gente já adaptou também o tempo e Sim, tudo. isso que eu ia falar. Mesmo Ou quem tem seja, contraindicação pode fazer de uma forma adaptada, né? A gente já teve isso, pessoas, por exemplo, em pós-operatório, né? E sim, que fizeram. a gente mostra ali na hora como fazer a respiração de uma forma adaptada para poder participar. Não vai ficar ali meia hora olhando todo mundo se Claro. divertindo e você ali chupando o Sim, dedo, né? sim. E aí, cara, você contou isso tudo, virou um business, atendeu mega empresas aí na Europa, agora criamos esse braço no Brasil, estamos certificando gente, estamos levando gente para Ibiza, para o Retiro, vamos fazer a terceira edição já da imersão. Em qual momento que você olhou para tudo isso e pensou, caraca, tô vivendo o meu Dharma, eu tô vivendo a minha missão nessa terra. Eu tô construindo exatamente o que eu tinha que estar construindo. Eu tô deixando pro mundo exatamente o que eu tinha que deixar pro mundo. Teve um Sim. momento chave assim ou foi Tiveram alguns foi momentos. Agora, acho que o primeiro retiro que eu dei me transformou. Eu acho, eu sempre digo, eu acho que eu fui a mais transformada do retiro, mais do que quem muito bom. participou. Assim, eu me apropriei daquilo, né, de ser esse canal, com muita gratidão. Eu chorava, assim, de emoção nesse primeiro retiro. E recentemente, quando eu dei uma respiração transformacional para 250 pessoas de uma empresa, né? Então, que era algo também que eu sempre quis fazer, que todo mundo falava que eu tava louca, que nunca eu ia entrar nas empresas com a respiração. Esse foi recente, eu saí também super emocionada dessa foi Vou uma pedir pro palestra com editor botar a respiração. sua foto aqui com essa galera. Ah, é? É bem legal, porque a gente imagina a respiração, todo mundo bem badauê, deitado no chão, isso aqui também tem. Mas Tem, em empresa, muitas vezes é como nessa foto que você me mandou, vou pôr aqui no vídeo, que, né, tá sim, todo mundo sentadinho ali com o seu fone, né? sim, É bem sim, mais contido, assim, né? E ainda ah, assim pode ser extremamente transformador, né? sim. E O isso mais tudo recente, tem, acho que foi o vídeo que você me mandou da Marisa, da nossa aluna, também mexeu sim. muito comigo. Ela já implementando, né, o Neurobreath. Ela foi pior que você. Você implementou uma semana depois que você acabou a formação. Ela estava na terceira aula e já Já está foi. implementando. Falta É, só 3 meses de formação e ela já está. é, Imagina ela uma semana depois da formação, já montou um imagina. império do Meu Breathwork. Deus. É, Muito outra que eu tenho que trazer aqui para conversar também, porque é uma super expert. E aí, óbvio, cabe dizer aqui, né? Não é que ela é doida que está implementando sem é, entender ainda direito o que são as coisas, mas ela já é uma grande expert em inteligência emocional. sim, Então, já entende muito de sistema nervoso e foi só o encaixe ali das técnicas, mas a teoria, ela já tinha um bom conhecimento dessa parte teórica. E aí, Amanda, uma coisa muito legal, né? Eu não lembro se a gente já conversou sobre isso, eu acho que não. Mas no teu desenho ali, né? A tua cruz de encarnação é a cruz do ângulo direito da consciência, que é uma missão que envolve despertar clareza nos outros. Eu não te falei olha, isso, né? não, Olha como você uau, tá muito vivendo isso, né? uau, que era sempre a minha maior dor, assim, eu adorava, quando eu te conheci, eu adorava o teu conteúdo, você falava muito da clareza Sim, é também, um dos pilares da alta performance, né? Que é a sim, minha linha de estudo aí, foi a minha linha de estudo nos últimos 13 anos. E que eu vejo que é onde a maioria das pessoas está muito perdido, né? Então, assim, que bom que você tem essa exatamente, que missão e que legal, você está hoje vivendo, né? Essa sim, cruz de encarnação, vivendo sim, esse propósito para ajudar, porque as pessoas estão precisando muito de ajuda com isso, né? Tem muita sim, gente paralisada simplesmente porque não sabe para onde ir, tá claro, ali sem clareza nenhuma, sim, é, não é nem de para onde eu quero ir, não sabe nem onde eu estou agora, né? Quem sou eu, onde estou e para onde quero ir? E são três sim, perguntas que parecem bobas, mas que quando você realmente sabe a resposta, sua vida começa a andar para muda, frente, né? Muda tudo. sim, Muito louco. sim, ah, que legal, não sabia,
E você mora hoje entre Madrid e Zurique, né? Que teu namorado mora em Zurique, você tem o seu apartamento em Madrid, daí ele vem, você vai. O que que essas cidades e o morar fora, longe da família, mas principalmente o que que esses lugares te ensinaram sobre você mesma? Eu morei já em 7 países, assim, eu acho que isso já era um sinal da minha dificuldade de me sentir enraizada, Hum, né? E buscando um pouco fora o que eu não estava encontrando dentro. Madrid foi amor, assim, à primeira vista. A Espanha, em geral. Morei em Ibiza também um ano, foi meu ano da catarse, assim, foi lá. Então, Madrid me trouxe esse acolhimento e me senti pertencente estando fora do Brasil. O Rio também é um lugar super importante para mim. E Zurique me trouxe a ordem hum. e uma forma de. Eu aprendo muito com os meus clientes aqui, por exemplo, eles demonstram as emoções de uma forma totalmente diferente da nossa, nós latinos, né? A Espanha, uma sessão de transformacional na Espanha é choro, é um grito, é como a gente é, né? A gente consegue se apropriar e expressar as emoções A gente mais é mais facilmente, aberto, né, para mais essas coisas. aberto. É. Só que aqui, por exemplo, eu tô agora em Zurique, eu aprendi muito a, com ele, a forma deles lidarem com a emoção. Por exemplo, numa transformacional, a primeira vez que eu dei aqui, eu achei que eu tava errando, que não tava dando errado, que ninguém demonstrava nada, todo mundo quietinho. Mas eles repetem, eles têm o que funciona internamente para eles, sem a necessidade tanto de expressar, eles são Hum. muito é, Disciplinados de voltar, né? disciplinados. Constantes. Disciplinados, constantes, eles querem viver bem, não querem só viver mais. Então, o meu negócio, ele funciona muito melhor aqui na Suíça, o que me surpreendeu muito. Eu chegando com um approach mais técnico e científico, muitas portas se abriram para mim e eles têm muito, muito interesse. Eu amo a natureza daqui. A Madrid não tem tanto. Isso que eu ia te falar, Zurique te trouxe os banhos de lago, Congelado, os banhos sim, gelados naturais, né? a Não precisa natureza do pôr Brasil. gelo, já tá ali. Muito Que eu bom. morro de saudade. E gosto também da mistura entre Zurique e Madrid. Me dá, para minha mente multipotencial. E traz essa influência aí para sua prática de facilitadora, né? Esse Claro. estilo mais nômade, porque você foi se adaptando a diferentes públicos. Você falou aí, né, que a primeira transformacional você achou, rica, não tá funcionando. Eu É, senti muito isso ontem, quando eu fui guiar as líderes ali, tech founders, cara, por não é? mulheres, na sua grande maioria, fundadoras de empresas de tecnologia. Então, uma galera bem racional e tal, né? Claro. E aí eu olhava assim durante a prática, onde normalmente nas nossas aulas, por exemplo, né, da certificação, naquela técnica específica, a galera toda chorando, né, se limpando o olho, o ouvido, soluçando, o nariz e as mulheres ali. Parecia que eu Sim, tava na Suíça, viu, amor? eu já tive Mas no também. final todo mundo veio, nossa, eu amei, incrível, nunca tinha feito, adorei, como é que a gente faz? Você faz isso em empresa, não sei o quê. Então, no fim, a gente vê que fez efeito, né? Mas durante a gente fica meio, caramba, Será que será que tá tá? fazendo alguma coisa errada? Tá dando certo, né? Sim, Mas funciona, né? E sim. se a gente pensar assim, em todos esses países que você morou e todos esses anos que você vem facilitando, você tem ideia de quantas pessoas já passaram pelas suas experiências, sejam retiros ou cursos ou imersões, workshops mais curtos, sessões 1 a 1, treinamento em empresa, tem essa noção assim? É, eu tava pensando nisso ontem, que eu preciso recolher esses dados, que tá uma bagunça básica aqui no nas minhas notas. Tem o ballpark Mas figure, assim, uma média? eu São acho que. milhares, né? Não, milhares. Eu acho que tá entre 2.500, 3.000 pessoas, considerando os Uau. últimos 3 anos só. O antes eu não Uau. contava. Porque eu comecei a contar mais quando eu me aprofundei no breathwork mesmo. Já com atendimentos de coach, outros retiros que eu dei na época, eu não sei te dizer, mas só no ano passado eu facilitei experiências em 8 países e para 700 pessoas. Esse eu sei. Uau.
e que foi até um pouco too much, mas enfim, me deu bastante experiência, inclusive quanto a respeitar Quanto os ao meus seu limites. É, autocuidado, né? isso, Aos exatamente. seus limites Exatamente. humanos. É, Mas às vezes a gente aprende assim mesmo, né? Esses momentos aí de quase burnoutar e tudo mais vão é, mostrando pra gente também onde são nossas fronteiras, né? E aí a gente sim, vai ficando mais cuidadosa com não ultrapassar esses limites, assim. Eu também sim, já, em 2015, quando você me conheceu, 16, foram 2 anos em que eu quase cheguei no burnout. Eu é, senti que eu tava ali no limiar e aí eu dava uma retrocedida. E em 2016 senti de novo, aí dei uma retrocedida. Mas eram anos assim de construção muito do meu claro, negócio. Palestrava pelo Brasil todo, ia lá pro Brandon, lá para os Estados Unidos, às vezes 8 vezes por ano, que duravam de 1 semana a 3 semanas ou mais até. E tinha filho pequeno, então assim, era trabalhoso a logística da coisa. E aí chegava nesse quase burnout aí, mas acontece. E para é. quem está assistindo a gente e quer experimentar aí um primeiro passo com o Neurobreath, a gente tem a imersão, né, a experiência Neurobreath, que vai acontecer em breve. Vou botar aqui na descrição do vídeo o link para a próxima edição. O que que essa pessoa que vier para a experiência vai encontrar nessa imersão de 4 horas? Eu acho que essa pessoa vai recuperar um pouquinho da autonomia, ela vai encontrar informação simples, valiosa, é, e, e com certeza uma transformação. Eu me atrevo a dizer que algo que ninguém vai sair dessa imersão igual que entrou. Igual entrou, com Hum. certeza. Em, E quem em está níveis assistindo. diferentes, mas sim. Eu também. Muita gente chega falando, né, que veio buscar transformação e no fim fala, cara, eu tava buscando, aí encontrei. E quem tá assistindo a gente e que sente esse chamado aí que você sentiu, né, de se tornar facilitador, de breathwork, o que que essa pessoa pode esperar da formação? Eu acho que da formação é uma transformação ainda mais profunda em si mesmo. Eu acho que é uma jornada linda de observação e de transformação, né? Aprender a se conhecer de uma outra forma, através do corpo, através das sensações, lendo um suspiro, lendo uma postura mais tensa. Eu acho isso maravilhoso, essa autoexploração que acontece para que depois ocorra a autotransformação. E acho que essa é a primeira parte que as pessoas podem esperar da nossa certificação. E depois tem uma ferramenta muito, muito poderosa que pode trazer uma mudança no jogo, principalmente se a pessoa trabalha já nesse universo com terapias ou do desenvolvimento pessoal, Coaching, coaching, como psicólogo, profissionais enfim. da saúde em geral, Profissional da né? saúde é assim, uma profissão linda, transformadora, que está começando a ficar mais conhecida no Brasil. Acho que esse é um momento perfeito, já pensando com visão de negócio, né? Além da transformação pessoal, assim, é o que vai gerar muitas oportunidades em diversos setores, né? Aqui a gente comentou das empresas, mas também para crianças, E para profissionais de adolescentes, saúde, né? para Um público que tá adolescentes. com muita ansiedade nesse momento. É, sim, assim, são infinitas as possibilidades Infinitas através possibilidades. da respiração. Então, eu acho que esse é o momento ideal para aprender mais, pelo menos para si mesmo. E quem não quer trabalhar, não quer aprender, só quer ir para Ibiza com a gente Sim. para praticar, para receber. Como é que vai ser o retiro? O que que vai rolar lá? Quem tem que considerar ir para esse retiro? Olha, eu Quem acho que é tá um assistindo a gente retiro aqui, ai, que, será que eu vou? Será que eu não vou? Como é que decide? sim, eu acho que é um retiro para quem busca uma reconexão mesmo, consigo mesmo, né? Por isso o nome, né? O Reset. Acho que ele conecta muito com o que nós somos, né? Natureza, comunidade, mais pausas, né? Tempo Eu para que venho si. desse tempo para si, eu que venho desse burnout aí, eu acho que valorizo cada vez mais essa volta ao básico, né? Parar, conectar. É um retiro que vai dar muita clareza, falando de clareza, sem Hum. dúvida. Clareza de onde está e
e provavelmente também onde quer chegar, mas com leveza, uma transformação profunda com leveza, eu acho que eu definiria, né? A gente vai trabalhar a liberação emocional, a liberação desses bloqueios de diferentes formas, diferentes técnicas, né? Eu acho que vai ser bem, bem E muito no especial. corpo também, né? Totalmente no corpo, né? Assim, a gente vai depois usar as ferramentas de coaching para Depois no coaching a gente até pode elaborar o que isso. rolou, mas onde vai rolar a magia mesmo vai ser no corpo, né? Vamos fazer É, muita transformacional, vamos fazer banho de gelo, vamos fazer yoga somática, alguns movimentos somáticos também. E sim. depois a gente entende o que que aconteceu, tenta entender Ah, no journaling, no coaching, nas sim, ferramentas mais de elaborar, né? Mais sim, mentais. Muito sim. bom. Amandinha, tô muito honrada de é, te ver você nessa potência, 10 anos depois da gente se conhecer, com 10 anos de jornada. Você me mandou essa semana, né, um monte de fotos nossas. Eu estava até mostrando ontem para uma aluna nossa da certificação. Falei, olha aqui, ó, daqui 10 anos, quem sabe você vai ter mais essas fotos nossas que a gente está tirando aqui hoje. Você vai me mostrar e a gente fala, nossa, como a gente estava acabada nesse dia, né? Fim de evento, aquelas fotos de fim de evento, já descabelada, Sim. a maquiagem ruim, o cabelo todo desmontado já. E hoje olhando, né, 10 anos depois, tanta transformação que você viveu e que você tá levando para tanta gente. Então, eu queria que você deixasse uma mensagem aqui para quem ainda tá lá no início, naquela Amanda de 10 anos atrás, sentindo ansiedade, infeliz com o que construiu até ali, sentindo que não vai conseguir, achando que não vai, nada vai dar certo. O que que você tem para dizer para essa galera? Bom, eu acho que você desenvolver um pouco mais de autocompaixão. Eu sempre fui muito dura comigo. É, como eu disse antes, achava que eu deveria estar feliz onde eu estava, eu me culpava por estar mal. Enfim, eu acho que essa autocompaixão é super poderosa. Ser Hum. mais generosa com você nesse momento. E eu acho que nunca parar de procurar mesmo, assim. Eu fiz sei lá quantas formações, sei quantas terapias em mim mesma, para mim mesma. Algumas depois não fazia nenhum sentido naquele momento e hoje eu uso cada uma delas, acho que um pouquinho de cada uma nos meus atendimentos com breathwork. Então, não tentar entender o que está acontecendo. Eu acho que é ter essa autocompaixão e não parar de buscar, assim, que uma hora tudo vai fazer sentido, sem dúvida. E para mim É também tem verdade. muito significado estar aqui hoje com você, imagina, nunca, nunca pensei, talvez sonhei naquele momento que eu te conheci, e é outra prova, né, de que tudo é possível e que os pontos se conectam depois, né? As histórias vão se conectando e não é à toa, né? Tem É, sempre um propósito maior do que a gente consegue entender e enxergar. E eu acredito que, mesmo hoje que a gente olha para trás e vê toda essa jornada e a gente entende, né, de certa forma, por que que a vida conectou a gente, eu acho ainda que a gente nem tá vendo o todo. Acho que a gente ainda tá vendo um pedaço bem pequeno de sim, uma coisa bem maior aí que a gente tá só sendo uma parte disso e talvez vão vir mais pessoas e mais coisas vão acontecer. Mas aí, ó, fique aí, você que está assistindo, acompanhe para ver o que que vai acontecer. exatamente. Queria te agradecer muito, amei. Acho que a gente já tem que fazer outros papos para aí sim a gente entrar nesse papo do sistema nervoso, explicar um pouco os estados e dar um pouco de autonomia também para quem está assistindo, com um pouco de teoria, pelo menos, até de repente conduzir uma práticazinha É, curta sim, que dê para a gente fazer aqui online. E você que está assistindo aí, se você sentiu o chamado, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo os links de tudo. Da próxima edição da imersão, da próxima turma da certificação, do retiro de Bisa ou de um próximo retiro, depende de quando você está assistindo esse vídeo. E espero que a gente se encontre, que a nossa jornada, minha e da Amanda, se encontre aí com a sua em algum ponto. Para daqui 10 anos a gente estar comemorando a sua transformação também. Um sim. beijo e até o nosso próximo vídeo. Muito obrigada, Paula.